Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita. Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig. Na Revista Espírita, capítulo 22, Ensaio Teórico das Curas Instantâneas. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é, sem qualquer dúvida, o das curas instantâneas, compreende-se as curas produzidas pela ação continuada de um bom fluido. Mas pergunta-se como esse fluido pode operar uma transformação súbita no organismo e, sobretudo, por que o indivíduo que possui essa faculdade não tem acesso sobre todos os que estão atingidos pela mesma moléstia, admitindo-se que haja especialidades. A afinidade dos fluidos é uma razão, sem dúvida, mas que não satisfaz completamente, porque nada tem de positivo nem de científico. Entretanto, as curas instantâneas são um fato que não poderíamos pôr em dúvida, se não tivéssemos em apoio senão os exemplos dos tempos remotos, poderíamos, com alguma aparência de fundamento, considerá-los como lendários, ou, pelo menos, como ampliados pela credulidade. Mas quando os mesmos fenômenos se produzem sob nossas vistas no século mais cético e a respeito das coisas sobrenaturais, a negação já não é possível e somos forçados a neles ver não um efeito miraculoso, mas um fenômeno que deve ter sua causa nas leis da natureza, ainda desconhecidas. A explicação seguinte, deduzida das indicações fornecidas por um médium em sonambulismo espontâneo, está baseada em considerações fisiológicas que nos parecem jogar luz nova sobre a questão. Ela foi dada na ocasião em que uma pessoa atingida por enfermidades muito graves perguntava se um tratamento fluídico poderia ser-lhe salutar. Por mais racional que nos pareça essa explicação, não a damos como absoluta, mas a título de hipótese e como tema de estudo até que tenha recebido a dupla sanção da lógica e da opinião geral dos espíritos, único controle válido das doutrinas espíritas e que possa assegurar-lhe a perpetuidade. Na medicação terapêutica, são necessários remédios apropriados ao mal, não podendo o mesmo remédio ter virtudes contrárias, ser ao mesmo tempo estimulante e calmante, aquecer e esfriar. Não pode convir a todos os casos. É por isso que não existe um remédio universal. Dá-se o mesmo com o fluido curador, verdadeiro agente terapêutico, cujas qualidades variam conforme o temperamento físico e moral dos indivíduos que o transmitem. Há fluidos que superexcitam e outros que acalmam, fluidos fortes e outros suaves e de muitas outras nuances. Conforme suas qualidades, o mesmo fluido, como o mesmo remédio, poderá ser salutar em certos casos, ineficaz e até prejudicial em outros, de onde se segue que a cura depende, em princípio, da adequação das qualidades do fluido à natureza e à causa do mal. Eis o que muitas pessoas não compreendem e por que se admiram, que um curador não cure todos os males. Quanto às circunstâncias que influem nessas qualidades intrínsecas dos fluidos, elas foram suficientemente desenvolvidas no capítulo 14, a Gênese, motivo pelo qual supérfluo relembrá-las. A esta causa inteiramente física de impossibilidade de cura, há que acrescentar uma inteiramente moral, que o Espiritismo nos dá a conhecer. É que a maioria das moléstias, como todas as misérias humanas, são expiação do presente ou do passado das provações para o futuro. São dívidas contraídas cujas consequências devem ser sofridas até que tenham sido resgatadas. Não pode ser curado aquele que deve suportar sua provação até o fim.
Esse princípio é um motivo de resignação para o doente, mas não deve ser uma escusa para que o médico procure, na necessidade da aprovação, o meio cômodo de abrigar a sua ignorância. Consideradas unicamente o ponto de vista fisiológico, os doentes têm suas duas causas, até que hoje não foram distinguidas e que não podiam ser apreciadas antes dos novos conhecimentos trazidos pelo Espiritismo. É a diferença dessas duas causas que ressalta as possibilidades das curas instantâneas em casos especiais e não em todos. Então vamos lá, até aqui. O que a gente entende já foi falado em outro capítulo, como ele colocou aqui, o capítulo 14. Algumas pessoas vão para o tratamento da fluidoterapia, né, que são os passes magnetizadores, que são tratamentos através dos curadores que não passam de instrumentos na mão da espiritualidade para que se chegue o remédio fluídico do campo espiritual ao assistido. Pessoas, algumas, vão entrar em tratamentos e de imediato já vão se sair melhores. Outras farão tratamentos mais longos e não vão obter cura. Às vezes nem melhoras no seu quadro. E aí o que acontece? O médium é o mesmo. O espírito que está ali acompanhando aquele médium, fazendo o tratamento, é o mesmo. Então, por que aquela pessoa que foi buscar ajuda não tem o mesmo resultado daquela primeira que conseguiu a sua cura imediata ou a sua cura progressiva ou a sua melhora? Por que isso ocorre? Porque o fluido é diferente. Vamos lá. Se eu pego uma água limpa e da minha garrafa a água está limpa e eu derrubo essa água limpa num copo com água limpa, tá tudo ok. Elas vão se misturar e vão continuar limpas. Mas se a minha água está suja e eu pego a água limpa e jogo na água suja, o que acontece? Essa água, dependendo da sujeira, ela vai continuar suja e grossa, ou ela vai até ficar um pouco mais leve na sua sujeira, não é isso? Se eu misturar o pó de café, por exemplo, na água suja, esse pó de café, misturando, ele vai ficar tudo escuro a minha água, né? Se eu não misturar, ele vai descer e vai ficar no fundo ali, porém essa água vai continuar suja. Mas se eu derrubar o açúcar ou o sal, ele dilui nessa água e ela vai ficar meia turva, mas ela vai continuar mais limpa do que quando ela estava. Esse sal ou esse açúcar não vai ficar no fundo do copo. A pessoa vai ficar um pouco melhor se fosse uma água com sal ou açúcar, certo? Agora, se eu pegar água e misturar com água limpa com água limpa, as duas juntas elas se transformam em transparente e limpa. É mais ou menos isso o fluido que vem do campo espiritual à pessoa assistida. Se é um pó de café, se o lado espiritual também for um lado espiritual que não está bem desenvolvido, o que ele vai mandar é algo sujo, algo que vai pesar ainda mais naquela pessoa. Então a gente não pode pedir ajuda em qualquer centro, para qualquer médium, em qualquer lugar. Nós temos que saber onde a gente vai, nós temos que escolher bem a casa espírita que a gente vai frequentar, como já foi falado várias vezes no livro, evitar os charlatães, né? Muitos estão ali falando em nome da espiritualidade, mas querem ganhar dinheiro, ganharem alguma vantagem em cima disso. Esses certamente estão acompanhados com espíritos obsessores. O obsessor vai te dar o quê? O café. Vai sujar ainda mais a sua água. Se você vai num centro espírita, onde ele é sério, não cobra, não tem nenhum tipo de algo ali que contradiz os nossos estudos, aquilo que realmente a doutrina espírita traz, que é a caridade, que é a transformação moral. Se você vai num centro espírita mais sério, você vai ter um espírito bom fazendo o atendimento. Mas dependendo do médium, se ele for um médium que não é totalmente dedicado, que ele também não tem bons fluidos, você pode estar sim pegando um pouco de fluido negativo ali, que seria, né, o açúcar vai misturar e vai ficar ali, a água vai ficar doce, vai ficar um pouco melhor, mas não é ainda água límpida.
Mas se você for num centro que é totalmente sério, você também está indo totalmente sério, né, buscando a sua reforma íntima, buscando a sua melhora, os seus fluidos são elevados, a sua vontade é de fazer o bem o tempo todo, mesmo diante das suas situações, ou seja, você está se elevando. Um médium é um médium sério. O espírito que acompanha o médium também é. Vai ser água com água, vai ficar tudo melhor na tua vida. Mais límpido, mais transparente e de melhor qualidade. Então, o que ele bate na tecla aqui é que se existe a melhora, é porque a melhora vem de ambos os lados. Do espírito que está atendendo, do médium e daquele que está sendo assistido. Se não existe a melhora, é porque aquele que está sendo assistido não chegou o momento dele. Ele ainda está com um fluido denso, ele ainda não tem o merecimento daquela... Se eu tiro, por exemplo, Patrícia, tem poliomielite. Por todos os anos da minha vida, eu sempre fui muito impaciente, intolerante e ainda sou. Mas a poliomielite tirou 50% dessa intolerância e dessa falta de paciência. 50%, eu já estou metade daquilo que eu era. E eu ainda continuo sendo intolerante e impaciente. Se tira a poliomielite de mim, eu volto a ser todo aquele poço de ignorância que eu era antes da poliomielite. Então, quando alguém fala para mim assim, Patrícia, eu queria tanto que você melhorasse, eu tenho tanta... dá uma agonia de ver você andando devagarinho, a gente conheceu você mais ativa, né? Que corria, que fazia tudo ao mesmo tempo. Eu rezo muito a Deus para que você melhore. Eu falo, reza de outra forma, que eu tenha resignação, que eu tenha paciência, que eu tenha tolerância, que eu me torne uma pessoa melhor diante desses acontecimentos, que eu tenha força, que eu tenha... como que eu posso dizer? Que eu tenha ânimo para passar por tudo isso, que eu tenha confiança, que é o melhor que Deus está fazendo por mim. Reza dessa forma, para que eu passe por essas dificuldades com dignidade, com honra, me tornando uma pessoa melhor. Mas não reza para eu sarar, não, porque de repente não é isso que Deus quer. Se for da vontade dele, vai ser de acordo com o meu progresso. Então só peça a Deus que eu progrida, que eu melhore. Se eu melhorar o lado moral, eu tenho certeza que essa doença pode até ir embora. Eu tenho essa fé. Antigamente eu não tinha, não. Mas de tanto eu ficar estudando sobre isso, agora eu estou nessa fé. Eu não fico esperando a cura, mas eu estou trabalhando para que ela ocorra. E assim eu espero que as pessoas orem por mim. Que façam as suas orações não pedindo minha cura, essa cura física, mas a minha cura moral. A minha cura espiritual, que é aí que está o problema da Patrícia. O problema da Patrícia não está nas pernas e nas mãos, ela está no espírito. Então, outras pessoas que estão em sua volta, ou você mesmo que me ouve, não peça para se curar. Não peça para ninguém ficar curado. Peça para dar resignação, força, alegria, bom ânimo, vontade para continuar fazendo dentro das suas possibilidades o melhor por ela mesma ou pelos outros que estão em sua volta. Não deixar de trabalhar pelos outros porque se deu por vencido por uma doença, uma comorbidade, uma dor, um sofrimento, uma agonia, uma ansiedade, mas que combata esses sintomas, porque isso aí são só consequências do que foi causado pela mesma pessoa. Ninguém passa aquilo que não precisa passar. E a gente só vai ter cura mediante a nossa transformação íntima, principalmente diante da nossa transformação íntima. Se não há cura, se não há melhora, é porque aquela pessoa ainda precisa continuar passando por aquela comorbidade, aquela dor, aquele sofrimento. E a gente já viu isso nos outros capítulos, ele só está batendo na mesma tecla porque é muito importante.